Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o diário de trade do dia 28 do 10, do índice do dólar. E antes de mais nada pessoal, minha sala ao vivo tá com promoção, certo? 45% de desconto aí. Quem tiver interesse, só entrar em contato comigo, certo? Vamos lá pessoal, o índice hoje eu achei um pouco chato de operar. Achei um pouco chato. Ele abriu aqui nesse gap de baixa, né? E já fechou com esse candle aqui de rejeição. Se a gente olhar aqui pela ótica dos 25 minutos, ó, a gente tinha o que? Deixa eu puxar aqui. A gente tinha uma retração aqui de toda essa pernada aqui de alta. Então a gente tinha essa região de 50%. Essa região aqui de 1.8 como regiões importantes. Fora este fundo aqui também, pessoal. Ó, este fundo aqui também era uma região importante, né? Então eu esperei aqui nos 5 minutos romper toda essa região, Podia sim, né, fazer uma venda aqui perdendo essa GBI aqui, né, essa barra ignorada. Só que eu optei por esperar romper e eu vendi aqui no fechamento desse candle e coloquei o stop lá em cima, um stop caro, né, foi um stop caro. E eu projetei esses alvos aqui para baixo, pessoal. Eu projetei o alvo desse espelhamento aqui, né. Só que eu tava com minha saída aqui na retração de 1.8 de toda essa alta aqui, certo? Então eu vendi aqui no fechamento, coloquei o stop lá. Quando fez esse pullback aqui e perdeu essa mínima, eu ajustei meu stop para cá, para essa máxima, e acabei que saí com um pequeno loss aí, né? Não foi muito grande, mas foi um loss. E eu entrei vendido novamente, perdendo essa top tail aqui, né? Perdendo essa top tail, eu entrei vendido de novo, pessoal. Então foi a primeira venda aqui, o fechamento do candle, né? Foi essa a primeira venda. Deixa eu pôr uma cor aqui. Foi essa a primeira venda que eu fiz. Ó, tudo isso aqui na sala, certo? E foi essa venda aqui perdendo essa top tail. Só que, né, acabou que começou a frustrar nesse fundo aqui. É uma das leis de mercado que Oliver Velez traz, né, que ele fala que quando frustra mais de 3 mínimas em fundo, ou quando frustra mais em 3 máximas em topo, o movimento de contra. Então eu falei, pessoal, tá frustrando aqui nesse fundo, então é melhor colocar aqui no 0 a 0, né? Então foi isso que a gente fez, a gente colocou aqui no 0 a 0. Eu ainda consegui fazer parcial aqui nessa região, então eu consegui zerar meu loss aqui e coloquei aqui no 0 a 0 e saí com o resto dos contratos no zero. Então minha segunda venda foi aqui, e saí com o resto dos contratos no zero. Até falei, ó, isso aqui pode ser uma deriva, né? Ó, isso aqui pode estar sendo aqui uma deriva. Então, né, vamos tomar cuidado, e a gente protegeu, saiu no zero, certo? E aí que o mercado frustrou, né, o movimento de queda, deu essa impulsão para cima, essa correção. O que eu estava observando? Eu não tinha como eu comprar aqui, porque ó, nos 25 minutos a gente estava fazendo só um pullback, né? A gente estava fazendo só um pullback, fora que eu tinha essa retração dessa pernadinha aqui, ó, essa pernadinha. Foi onde justamente ele rejeitou e fechou esse puta candle de rejeição aí, ó. Fechou essa top tail aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Fechou essa top tail, ó. A gente vai olhar lá pelos 5 minutos. Foi justamente esse pullback. Então eu não quis arriscar a compra contra essa memória vendedora. Eu não quis arriscar a compra. Então eu ainda estava na expectativa dele fazer o que? Deixa eu fechar aqui. Eu estava na expectativa dele romper a média aqui, fazer o pullback e voltar a cair, pessoal. Só que eu vejo que uma galera, né, não aguenta ver um movimento desse aqui, né, e indo falar, porra, não peguei. Mas como eu sempre disse, né, sempre dão importância para uma operação, e não para um conjunto. Então quer dizer que, pô, isso aqui vez ou outra pode dar certo, entendeu? Mas e se a gente tirar a estatística disso aí? Se a gente for colocar em um conjunto maior, vai dar certo toda vez? Não vai, né? Não vai. Então a gente tem que fazer aquilo que é positivo a longo prazo e não a um dia, né? Um dia não quer dizer nada. A gente tem que fazer o que é positivo a longo prazo. Subiu aqui, paciência, né? Paciência. É algo que foge totalmente do meu controle. E eu tive paciência, né?
E aí acabei pegando o que? Acabei pegando uma venda aqui, né? Eu estava interpretando isso aqui como uma bandeira complexa. Ó, lá pelos 25 minutos, né? A gente foi lá na média de 20, deixou esse inside candle aqui com um candlezinho de força negativo aqui, né? E então eu interpretei isso aqui como movimento de uma bandeira aqui para de baixo, né, para continuar caindo. Então eu esperei romper aqui a média de 20, eu ainda postei lá no Telegram, falei, pessoal, fizer pullback nas médias, né, dá uma boa oportunidade de venda. Então eu esperei romper aqui a bandeirinha, né, fazer pullback aqui na média, e eu peguei a minha venda aqui, tive paciência, peguei a minha venda aqui que deu 800 pontos, pessoal. Peguei mais de 800 pontos. Eu saí nessa região aqui. Eu vendi aqui no fechamento ainda, peguei mais de 800 pontos. Ou é melhor ter paciência e fazer algo que é lucrativo a longo prazo e não algo que deu certo em um dia e o restante dos dias. Né? E acabei que saí com mais de 800 pontos aí. E na parte da tarde não teve quase nada para fazer, né, pessoal? Ficou nessa lateralidade aqui, ó, a gente tá em um range, né? A gente tá em um range grande, ó. Deixa eu apagar esse fibo aqui. Ó, a gente tava nesse range, a gente tava trabalhando nesse range, ó. E agora à tardezinha a gente chegou a romper esse range. A gente rompeu esse range. A gente pode até projetar isso aqui para baixo, né? Todo esse espelhamento aqui para baixo. A gente vai ter um alvo lá lá na região 104.000. E é isso aí. Depois, né, não teve quase nada aí para fazer, né? E no dólar, pessoal, no dólar hoje eu não operei. Mas o dólar hoje até que foi interessante, né? Ele deu esse movimento aqui de impulsão no início do dia, sem deixar a oportunidade de pegar, né? Talvez um tempo gráfico menor tenha surgido alguma microestrutura para pegar, né? Um minuto aqui, talvez no 1 minuto deu para pegar alguma coisa, mas olhando pela ótica dos 5, né? Não deu para pegar aqui esse movimento. E se a gente for olhar pela ótica dos 25 minutos, que é o nosso tempo gráfico, a gente estava trabalhando aqui, a gente estava trabalhando nesse grande retângulo aqui, ó. A gente estava trabalhando nesse grande retângulo aqui. E foi onde aqui ele travou, né? Depois desse movimento forte de impulsão, ó. Ele travou depois desse movimento forte de impulsão, pessoal. E onde aqui teve boas oportunidades, né? Ó, depois dessa bandeira aqui complexa, ó, o que a gente espera? A gente olha pela ótica dos 25 minutos, vê que ele está fazendo aqui um pullbackzinho, né? Ó, em lock 3 aqui, aproximadamente em lock 3. Então a gente espera aqui um movimento de impulsão. Quando faz esse movimento de bandeira complexa, um movimento de impulsão, um movimento de correção. Nessa bottom tail aqui, né, a oportunidade de compra, a violação dessa bottom tail contra a média aqui de 20, sim, mas a favor do tempo gráfico maior, né? A favor do tempo gráfico maior. E a gente esperou o movimento de impulsão, o movimento de correção. Então aqui dá uma oportunidade de compra. Aqui também, né? Ó, aqui dava também. E não teve aqui, deixa eu ver, foi essa oportunidade, né, que eu acabei vendo, mas eu não operei dólar, só fiquei só olhando. E a gente também teve outra bandeirona complexa aqui, ó. A gente teve outra bandeirona complexa aqui, ó. Deu uma primeira compra aqui, ó. Nessa oportunidade aqui deu uma primeira compra, porque acabou sendo estopado, né? Ó, se a gente olhar pelos 25 minutos, a gente deixou uma bottom tail na região de topo, né? Na região de topo. Então lá no 5, o que a gente espera? A gente espera um movimento de impulsão, um movimento de pullback. Então aqui deu uma entrada de compra que acabou sendo estopado, né? Só que logo em seguida fez novamente esse movimento, né? Ó, a gente fez essa bandeira complexa. Se a gente for olhar lá nos 25 minutos, a gente está com 200 ascendente, com a 20 ascendente. Então a gente veio testar aqui a 20, rejeitou na 20. Então aqui no 5 a gente espera o que? O movimento de impulsão, né? Um movimento de impulsão e um movimento de correção, né? Poderia pegar nessa região, ou para ser mais seguro, né? Poderia pegar aqui nessa GBI aqui, certo? Nessa barra ignorada, ou até aqui no rompimento. Então foi essas oportunidades que eu vi no dólar e no índice. No índice eu só fiz essas três operações aqui. No dólar eu não acabei não operando. E o Ibov hoje, pessoal, rejeitou novamente, né? Ó, queda novamente. A gente fechou perdendo aqui essa top inteiro. Então a gente deve buscar lá nossos alvos aqui do Ibov, que eu deixei projetado. Eu apaguei aqui mais cedo, mas a gente
deve buscar esses alvos aqui. E minha expectativa é que vai para os 90 mil, certo? Então é isso, pessoal. E lembrando novamente que minha sala tá com 45% de desconto, né? R$ 65 por mês. Acompanhamento de índice, dólar, ações também para quem gosta. Fora as aulas ao vivo aí que eu dou durante o mês, né? E também a gente tem um grupo no Telegram onde eu vou mandando ali conteúdo de vez em quando, certo? Meu contato tá aí. É só entrar lá e só mandar mensagem no WhatsApp ou até no direct que eu respondo, certo? Valeu.